Senhor Deus, Jesus, nosso amigo, nosso modelo e guia, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos essa noite, trocando as nossas vibrações, os nossos conhecimentos, e que essa paz que nós sentimos, ela possa penetrar fundo no nosso coração, nos revigorando, enchendo de força, fé e coragem para as mudanças necessárias. Mas que ela também possa, Senhor, impregnar toda a nossa casa lá, cada um daqueles que habitam conosco, até mesmo do reino animal, para que todos, Senhor, possam se beneficiar do teu amor, da tua força, da tua misericórdia. Rogamos pelo nosso Brasil, por Estou a todos ver que tem hora que não toca todo o no meu planeta, celular. para que eles possam, Senhor, serem tocados de misericórdia e de justiça. Obrigada por tudo, que a tua paz e teu amor continuem entre nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Boa noite de novo a todos, gente. A gente hoje vai dar seguimento ao capítulo de número 11, e se a gente terminar antes do tempo, a gente terminou, tá? Se vocês quiserem também me fazer pergunta, vocês já sabem que vocês podem me fazer. Eu voltei 2 slides para a gente pegar o fio da meada e seguir o caminho, tá? Que senão a gente pegar exatamente de onde a gente parou, vai ficar truncado, tá? Então vamos lá ver. Agora a gente sabe que a Margarida vai ser atendida por esse professor de ciências psíquicas. E aí a gente sabe que, conforme o texto ali, vai ser acordado um valor, né, um valor em dinheiro pelaquela consulta, para saber se ela tem algum problema espiritual além do que ela está apresentando, se é só físico ou se é espiritual, tão somente. E aí ele coloca assim, André Luiz: depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos, do peito, aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteínas, carboidratos e vitaminas. Bom, esse professor ele vai entrar naquilo que nós chamamos de transe mediúnico, para que ele possa falar para a Margarida e para o Gabriel se o que ela tem é espiritual ou físico, ou se é uma mistura, enfim. Só que ele vai contar com espíritos muito inferiores para dar essa informação. Então, a gente sabe que ele está sendo passível de manipulação, porque ele não segue os preceitos do dai de graça o que de graça recebeste. E também ele vive mobilizado pela vida material. Para ele é muito mais importante servir a Mamão do que a Deus. Ele cobra por essa consulta, o que é importante para ele é o dinheiro, ver que ele fica satisfeito com o acordo financeiro estabelecido. Então, ele está distante de ser um médium sério, infelizmente. Que pena, né? Mas ele possui a faculdade. Então, ele entra em estado de concentração e ele está liberando uma determinada substância por todos os poros, por todos os orifícios do corpo dele, e aqueles espíritos ali, de baixo plano, né, estavam sorvendo essas emanações como se elas fossem comidas, né, carne, proteína, carboidratos e vitaminas, como se fossem alimentos para elas. Então, há alguns fatores que a gente vai ter que recordar um pouquinho sobre o transe mediúnico, tá? Então, vamos lá.
E aí continua, porque eles vão dar para a gente um pouco mais de informação sobre de onde será que vem essa emanação fluídica, né? Esse fluido tênue que começa a envolver todo o ambiente que é sorvido pelas entidades que estão ali desencarnadas. É o espíritos subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer, e a emanação ódica do rei Shemba. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesmo, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, essa força vital, né? Segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a base da mediunidade é, sem sombra de dúvida, a mente. Tudo vai começar naquele recolhimento que ele fez, ele vai começar inicialmente através da expansibilidade do perispírito. Quando ele se concentra, ele começa a expandir o seu perispírito, ou seja, ele começa a se afrouxar mais, se distanciar mais do corpo físico, e assim ele vai conseguir, com a mente também, fazer uma conexão com um espírito comunicante. Se ele é médio de incorporação ou psicofônico, né, que é o termo correto, ele vai começar a estabelecer uma sintonia com esse espírito para que ele possa se comunicar através da psicofonia, que a psicofonia também é chamada de incorporação, né, vulgarmente conhecida como incorporação. Se ele é um médium psicógrafo, né, ele vai fornecer todo o campo, né, do cérebro necessário para fazer o tipo da psicografia que ele tiver a faculdade, mecânica, semimecânica, intuitiva, enfim, né, de acordo com a sua... E se é evidência, ele também vai estabelecer esse contato através de uma sintonia com a espiritualidade, com os mentores, mas enfim, naquele caso ali, são os espíritos de baixo nível que estão acompanhando ele. Mas tudo começa com a mente, sintonizando a mente. E é importante a gente lembrar que a mente, para nós espírita, ela não está localizada no cérebro. O cérebro é só um instrumento do espírito, porque a mente está no espírito. É um dos campos que envolve o espírito. Então, a mente não está localizada no corpo físico. O cérebro é só um instrumento do espírito. Então, é a primeira coisa. Então, vai se estabelecer uma sintonia mental. A mente não está localizada no corpo físico, porém, segundo palavras de André Luiz, a mente é matéria. Não essa matéria nossa, né, que a gente toca, que a gente, né, tá aqui, que forma o nosso corpo. Não é essa matéria tangível, mas é aquela matéria em estado de imponderável, que Allan Kardec vai trabalhar com esse assunto no livro A Gênese, no capítulo 14, em que ele fala que o fluido cósmico universal, ele pode se apresentar de uma forma didática de duas maneiras. Ponderável, que é essa que a gente tem no nosso corpo, que faz parte da tabela periódica, ou imponderável, que é a que vai formar o perispírito, é o que vai formar a mente. É dali também que vai derivar a força vital, que vai gerar o fluido vital, tá? Então, é essa matéria quintessenciada que a ciência, ela não aceita, porque ela não pode ser percebida pelos 5 sentidos e nem comprovada matematicamente por aquilo que nós temos dentro da nossa metodologia científica. Então, a mente para nós não está localizada no cérebro, mas a mente é essa matéria quintessenciada, que vai estabelecer uma sintonia com o espírito comunicante ou com aquele que vai nos ajudar, ou enfim, vai fazer uma sintonia com o plano espiritual, para que a gente possa, através do processo ou da vidência, ou da psicofonia, ou da psicografia, enfim, trazer uma informação espiritual para o nosso plano. Tá todo mundo? Então, vamos lá mais um pouquinho para frente. Muito bem. Além
da nossa mente, né? Que a gente tem o corpo mental, tá vendo? Aqui assim, ó, corpo mental, acho que mais para cá, acho que agora eu tô chegando, né? Corpo mental, ó. Nós vamos ter o perispírito, nós vamos ter, quando encarnados, o duplo etérico e o nosso corpo físico. O duplo etérico, ele fica encharcado de fluido vital. Quando a gente morre, desculpa, ele vai também entrar em estado de degradação, pouco a pouco. É por isso que há muitos espíritos trabalhando no cemitério, para evitar que, em alguns casos, às vezes a gente seja vampirizado com um restinho de fluido vital que ainda vai ter aí no duplo etérico. Um restinho que não é suficiente para manter a vida do corpo físico, mas que essas entidades que ainda buscam as sensações físicas, elas vão buscar esses restinhos para elas poderem saciar a sua sede de sensações físicas. Ok? Para todos? Tem aí também? Se não tiver, vocês gritam. E ele, dentro de outras correntes filosóficas, ele vai receber denominações diferenciadas, né? O duplo etérico recebe também a denominação de campo ou corpo vital, corpo ou campo elétrico, corpo ou duplo etérico, bi ou soma, corpo ódico, corpo bioplásmico, pranamakarana, não sei ler isso daí, tá? É uma palavra hindu, tá? E, enfim, ele vai receber em outras correntes esse nome. A gente sabe que é nele que vai se concentrar grande parte do nosso fluido vital, e ele vai ser o responsável, vou botar isso aqui um pouquinho mais para frente, vamos lá. Ele vai ser responsável pela sustentação, ele vai sustentar a organização somática, possibilitando, olha que interessante, que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica sua matriz anatômica e fisiológica, a energia necessária à sua sustentação. Então, ele que vai passar a quantidade adequada para a sustentação da vida celular. Adequada de quê? De fluido vital. A função dele também é estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência, né? Fazer com que todos os órgãos, né, possam receber essa distribuição uniforme e funcionar de forma automática, obedecendo às ordens do perispírito. Distribuidor das energias vitalizantes pelo corpo físico, cuidando para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove, assim, as cicatrizações dos ferimentos, a cura de enfermidades localizadas e etc. E Jorge André diz que é muito possível que é neste corpo que vai estar armazenado também o ectoplasma, que é dali que vai derivar o ectoplasma. E André Luiz ainda ressalta mais para frente, por constituir basicamente um aglomerado de energias neuropsíquicas, né, mentais, no dizer de André Luiz, tudo indica que seja de fundamental importância o seu papel nos fenômenos de exteriorização da sensibilidade, da mediunidade, como agente condutor de estímulos em direção ao sistema nervoso. Então, ele vai participar nos processos mediúnicos. Como é que eu vou voltar um pouquinho antes? Olha só. Está vendo que ele também é denominado corpo ódico? Vou voltar mais um pouquinho agora. Opa, voltei demais. Aqui, ó. Emanação ódica. Então, a gente vai chegando a uma conclusão que durante esse processo do transe mediúnico, a gente não pode esquecer, deixa eu só voltar aqui, porque está um pouquinho diferente, a gente não pode esquecer que há um certo envolvimento também do fluido vital nas manifestações da mediunidade, não só de efeitos físicos, mas de efeito inteligente também, tá? Então, a primeira coisa é uma sintonia mental que vai se estabelecer. Em segundo momento, o fluido vital vai entrar, né, para que ocorra a exteriorização da sensibilidade, né, para que ocorra finalmente, né, uma ligação de perispírito com perispírito, que primeiro é a mente, depois é perispírito com perispírito, para que este, então, possa levar todas as informações, toda essa gama de estímulos para o corpo físico, e aí, então, a gente exteriorizar aquilo que o espírito quer dizer,
ou narrar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Foi para todo mundo? Se não foi, eu vou pedir que vocês me falem agora, porque eu vou entrar numa outra complexidade. Sim, foi tranquilo. Foi? O que é? Peraí, o que é, Edith? Amore, eu estou ouvindo Tu está ouvindo Amore, é. Tá aqui, a toda prova. Então, ficou entendido que primeiro ocorre a sintonia mental, né? A mente não está no cérebro, depois vai haver o papel desse fluido vital, né? Que vai entrar como aquele que é o fluido vital, ele é um fluido eletromagnético, então ele vai captar, ele vai aglomerar, ele vai movimentar as energias, né? Para que ocorra a exteriorização da sensibilidade do fenômeno mediúnico, tá? E ele, então, vai ajudar a conduzir todos esses estímulos que foi feito logo após do contato mental, vai haver o contato entre o perispírito. E do perispírito, a informação vai partir na direção do corpo físico para que possa ser exteriorizado a comunicação do espírito. Foi? Então, primeira coisa, ligação mental. Segunda coisa, sintonia, ligação dos perispíritos, do desencarnado e do encarnado. E aí, com o papel do fluido vital, ele vai ajudar a conduzir os estímulos através dos chakras. Nos chakras, ele vai entrar na pineal, vai entrar no sistema nervoso central e vai ser exteriorizada a comunicação. Foi para todo mundo? Então, vou seguir. Estou acreditando que tá. Então, vamos lá. Um livro intitulado Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, intitulado Matéria Mental. Olha que interessante, agora a gente está voltando para a mente, tá? Ele vai falar que o pensamento do Criador, né, quando ele fala do pensamento do Criador, ele diz assim, nos fundamentos da criação, nos seus fundamentos, né, na sua base, vibra o pensamento imensurável, que não é possível ser mensurável do Criador, claro, nós não temos condições. E sobre esse plasma divino, né, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então, ao que a gente entende, nós estamos mergulhados na mente divina. E é através dessa mente divina, desse plasma divino, que nós vamos exteriorizar a nossa força mental. É onde a nossa força mental vai se propagar. É onde a nossa força mental vai mostrar o seu poder criativo. Lembra que André Luiz fala que nós somos co-criadores? Só que a matéria-prima daquilo que nós estamos criando, nós não produzimos, porque nós retiramos do Criador, daquilo que o Criador produz, certo? Nós não produzimos a matéria-prima daquilo que nós usamos para cocriar. É tipo assim, eu vou usar uma argila para fazer um vaso de barro. Beleza, só que a argila é a matéria-prima que eu estou usando, mas que eu não criei. Por isso eu sou um co-criador. Porque quem criou a argila? Quem criou a argila foi o Criador. Deu para todo mundo entender isso? Então a gente está mergulhada na mente divina e o nosso pensamento, ele se propaga dentro desse pensamento, que o nosso pensamento é mensurável do Criador, não é? Claro. Né? Nós não temos como definir algo que é infinito, que não tem definição, né? Porque Deus vai muito além dos nossos processos intelectuais, vai muito além da nossa capacidade intelectual de entender. Às vezes, com a intuição, a gente consegue uma abrangência muito melhor do Criador. Mas, intelectualmente, nós somos limitados para falar sobre Deus. Então, os nossos pensamentos vibram através desse plasma divino, né? Porque estamos todos mergulhados em Deus. E é óbvio, porque nós não poderíamos estar fora dele. Porque o que existiria se existisse alguma coisa fora de Deus? Essa coisa seria o quê? Deus. Então, nós estamos nele. Nele vibramos. O Paulo de Tarso também fala isso, né? Nós estamos em Deus vibramos em Deus, moramos em Deus, nos manifestamos.
Então, é através disso que nós chamamos que nós somos co-criadores. Então, o nosso pensamento flui através de Deus. Por isso, a onipresença e imanência divina. Nós estamos em Deus e Deus está em todas as partes. Ok? Posso continuar? Tem aí? Eu sei que isso aqui é um pouco filosófico, mas é bom a gente, de vez em quando, dando umas mergulhadas, né? Ainda em mecanismo da mediunidade, no próprio capítulo 4, falando da matéria mental, vai falar agora do pensamento das criaturas, que somos nós. Da matéria mental dos seres criados, que somos nós, estudamos o pensamento, né? Porque os pensamentos são gerados na mente, os pensamentos são gerados da mente. Estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles. Então, cada um de nós pensa de forma diferenciada. Então, nós temos vibrações de pensamentos diferenciados, gente. Nossos pensamentos têm vibrações diferenciadas uns dos outros? Temos. Porque o pensamento é um subproduto da mente. A mente tem uma vibração e ele projeta um pensamento. Um pensamento pode ser algo positivo ou algo negativo, não pode? Mas tudo surge primeiro no campo das ideias, na mente. Depois ele é projetado através do pensamento, e depois do pensamento ele vai ser corporificado, vai ser feito. Por exemplo, eu penso assim, eu quero construir um vaso. Eu quero construir um vaso. Então, primeiro está aqui na minha mente, eu idealizo todo o vaso que eu quero, se eu quero um vaso comprido, se eu quero um vaso largo, não é assim? Se eu quero ele mais estreito e mais comprido, ou mais largo e mais comprido, se eu quero ele mais estreito, enfim, de qualquer maneira. Eu vou idealizar um vaso, não vou? Eu idealizo. Eu penso no vaso, como ele quer. Imediatamente eu vou pensar que eu preciso de argila. E aí eu vou manipular a argila e vou criar um vaso. Não é assim? O pensamento pode ser corporificado, ou pode ficar só na nossa mente também, só em forma de pensamento. E fica pairando ao nosso redor aquilo que nós pensamos? Sim ou não? Estou fazendo perguntas para vocês. Sim, Se arrisca, isso aí. sim. Né? É o que se chama de ideoplastia. Se nós pensamos mal em alguém, pensamos em fazer mal em alguém, aquilo é plasmado ao nosso redor. Não se materializou aqui no nosso plano, mas está plasmado no mundo espiritual. Por isso que os espíritos nos veem e falam assim, você está falando uma coisa e pensando outra, né? Eles sabem da gente, não é assim? Então, tem 3 fases a criação. Primeiro eu penso, primeiro eu idealizo, eu vou pensar, e aí naquele pensamento eu posso plasmar, e depois eu posso corporificar. No caso do vaso de argila, eu faço um vaso, ok? Vou ler de novo. Da matéria mental dos seres criados, que somos nós, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem no mais diversos tipos de onda, desde os raios supra-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através dos processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Vamos traduzir? Os animais, eles não têm pensamento contínuo, o pensamento deles é fragmentário, certo? Todo mundo entende isso? Não tem um pensamento contínuo. Nosso pensamento é contínuo, mas ele vai se dividir em ondas longas, curtas e ultras curtas, que são as ondas dos anjos. Mas nós podemos chegar nas outras curtas também, não podemos? Nós podemos. São tipos de vibrações. Quanto mais curta é uma onda, maior vai ser a sua frequência. Mais ela vai, né? Isso aqui, ó, é o tamanho, né? A largura da onda. Deixa eu botar aqui o outro slide. Né? Você tem uma largura, mas você tem uma amplitude. Quanto mais curta é essa onda, mais rápida, né? Maior a amplitude, maior é a frequência dela, porque ela vai e vem rápido, vai e vem rápido, vai e vem rápido.
Então, a frequência dela é uma frequência mais alta, que são aquelas frequências que André Luiz chamou de ondas ultra curtas, que são as ondas dos espíritos que têm uma bagagem, né, os espíritos das legiões angélicas, que têm uma capacidade muito grande de frequência. Cada um de nós vai pensar dentro dessa gama aqui, mais ou menos, a gente que está encarnado, entre as ondas longas e médias, entre as ondas longas, médias e curtas. Né? Quanto mais se aproximar das ondas ultras curtas, mais elevados os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm teores diferenciados? Tem, não tem? Imagina um mau pensamento, ele é uma onda ultra curta? Não, ele é uma onda mais longa. Ele para mais no terra a terra, ele não vai subir tanto, ele não vai alcançar tantas esferas superiores. Quanto mais a onda é ultra curta, mais ela tem uma possibilidade de alcançar as esferas maiores. Foi para todo mundo? Estou explicando no linguajar mais fácil possível. Então, o que ele quer dizer? A gente tem uma frequência, né, que a gente tem dia que deve oscilar entre as ondas longas até as ondas curtas, né? O dia que a gente está rastejando, está sorumbate, macambuzo, a gente está com uma frequência muito baixa de pensamento, né? Aí, quando a gente consegue fazer uma oração, a gente, às vezes, vai nas ondas curtas, né? Mas um dia a gente pode alcançar as ondas ultra curtas. Olha que maravilha isso, né? Frequências muito mais altas. Então, na hora da comunicação mediúnica, a gente vai fazer o quê? Um ajuste de frequências com os espíritos que estão ali. A gente tem toda essa gama aqui, ó, essa gama aqui para cá, né? Ó, ondas longas, médias e curtas. E é claro que a gente pode se esforçar para ter as ondas curtas, que já vão alcançar mais espíritos mentores, né? Espíritos bons, né? Mas essas ondas longas aqui, espíritos, né? Mas a gente tem toda essa gama aqui na hora que a gente vai se comunicar com os espíritos. A gente consegue, nessas escalas aqui, mais ou menos abranger essas escalas. Esse médium, né, que ele é um professor que recebeu o dinheiro, como é que vocês acham que é a frequência dele? Uma frequência baixa de vibração ou uma frequência alta? Uma frequência baixa, né, Eligite? Baixa. Oi? Baixa. Baixa, né? Falou baixa também, né, Edith? Amém. Então, baixa, né? Então, porque ele está ali com espíritos muito inferiores, muito infelizes, infelizmente. Né? Deixa eu ver aqui minha filha, se ela sobreviveu. Oi, ela caiu aqui, mas já se segurou. Então, ela está dentro desse período, essa frequência é muito curta. Ele tem capacidade maior? Tem. Se ele se moralizar, ele consegue chegar a uma onda curta? Consegue. Uma frequência maior de pensamentos, não consegue? Vai conseguir atingir também a mentores espirituais. Não que ele não possa atender os espíritos infelizes, mas ele vai ser um médium mais versátil, não é assim? Mais preparado para os tipos de trabalho, por exemplo, de uma casa, uma casa espírita, certo? Eu estou conseguindo me fazer entender para todos? Se eu não tiver, vocês então tá bom, obrigada. Vocês me falem. Então, esse homem, né, que está lá servindo, né, de instrumento, é claro que a frequência de pensamento dele é uma frequência muito básica, muito curta, né? Porque ele não é uma pessoa que se preocupou em moralizar-se, em ajudar, em fazer caridade, em desenvolver bons sentimentos. Ele está ali por uma questão financeira, ele quer resolver a vida dele pessoal. Resolvido a vida dele pessoal, está tudo certo, está tudo resolvido também. Né? Então, a gente vai ver que a nossa elevação de pensamentos vai fazer com que a gente possa sintonizar com espíritos mais elevados e vai poder, com isso, ser muito mais útil para a espiritualidade do que aquele que só consegue pegar frequências muito baixas. Vocês me entenderam? Não que se a gente receber um sofredor na casa espírita, é porque a gente é um médium ruim, não é isso. Mas se a gente tem mais versatilidade, a gente pode atender tanto aquele que sofre muito, como pode servir de instrumento, de mediador, para um mentor dar uma comunicação da casa. Ok? Foi para todos? Foi. Aí a gente agora, diante dessa informação toda, a gente vai continuar a seguir continuar seguindo as considerações do Gúbio,
a respeito daquele trabalho que está sendo executado ali, que a gente sabe que não vai ser falado para o Gabriel e a Margarida a realidade daquilo que ela está passando. Infelizmente, não vai. Por quê? Porque ele não é um médium confiável. Então, não vai ser passada a situação real para que ela possa se salvaguardar verdadeiramente. Lamentável, né? Ele poderia servir como um instrumento do bem, mas ele, pela condição que ele mesmo se colocou, a faculdade dele não está sendo bem utilizada. Lembra que a faculdade é inerente nossa, porém o uso dela depende do nosso desenvolvimento moral, o bom uso dela depende do nosso desenvolvimento moral, porque a faculdade mediúnica é como a faculdade de ver, é como a faculdade de ouvir e de falar. A gente pode ver para só falar mal dos outros e maldizer, né? A gente pode usar a palavra só para falar mal, pode usar os ouvidos só para ouvir as situações e depois divulgar as situações de uma forma maliciosa. Não pode? Mas também pode usar os olhos para socorrer, os ouvidos para socorrer uma pessoa e a palavra para erguer a pessoa. Não pode? A mediunidade é a mesma coisa. Você pode usar bem ou mal a mediunidade. Foi? Foi. Aí ele continua, é forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade, até ele tem a mediunidade, né? Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação de ordem moral. Ele tem a faculdade, mas ele não usa ela de uma forma moralizada. Ele usa, como eu disse, se tem as nossas outras faculdades, que a gente pode usar elas também para fazer o mal, né? O professor de relações com a nossa esfera, inabordável, o professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isso não basta. Porque ele só consegue captar essas informações. Ele não estuda, ele não se moraliza, ele não sabe nada, ele é um péssimo instrumento. Ele é joguete das trevas. E olha que interessante, o professor de relações com a nossa esfera inabordável por enquanto ao homem. Por quê? Porque no futuro todos nós possuiremos mediunidade, mas não de provas e expiações, mas mediunidade natural, adquirida pelo esforço do espiritualizar-se, que é o que a gente está fazendo. Foi para todo mundo? Que no futuro todos nós teremos esse intercâmbio de uma forma muito lúcida? Evolução da mediunidade, que será natural. Hein? Se Deus quiser, né? É o que a gente quer, se Deus quiser, né? E a mediunidade de efeitos físicos vai cada vez mais ficar para trás, porque ao se espiritualizar, a gente vai deixar de passar por expiações. Então, já não haverá tanto no nosso planeta, não haverá mais doenças expiatórias. Então, para que médio de cura? Para que mediunidade de efeitos físicos? Não vai ser mais necessário. Ok? Ou se ela for, vai ser utilizada para outras coisas e não para esse fim. Foi? Olha que interessante, o próprio livro do André Luiz está mostrando para a gente o futuro da mediunidade, que ela será adquirida pelo esforço pessoal, e não dada a nós para nós podermos quitarmos débitos e avançarmos mais rapidamente dentro de uma única encarnação. Então, vamos lá. Vamos continuar com as orientações aqui. Vai voltar de novo para o professor de ciências psíquicas, que no fundo é um médium. Nesse ínterim, reparamos que o médium desligado do corpo físico, tá vendo? Houve a expansibilidade, houve a emancipação, sem a propriedade do perispírito, que nós já estudamos aqui em outras aulas, que é a expansibilidade, a capacidade dele se afastar, se desligar um pouquinho do corpo físico, não vai haver a mediunidade. A mediunidade não vai se fazer presente. É preciso que se afrouxe um pouco os laços para que possa se captar as informações
do plano espiritual. Então, desligado do corpo físico, né, que ele estava morto, né, ele estava com os laços afrouxados, se punha a ouvir, atencioso, então ele tem a mediunidade também de audiência, né, atencioso, justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha é requisitada. Então, ele ainda tenta, né, argumentar alguma coisa com o espírito, que foi o Saldanha, que requisitou para que ele desse a informação errada, mas o espírito responde para ele, não, não é uma obsidiada vulgar, pergunta o professor, né, inquiriu o médium, algo hesitante. E aí o espírito que foi contratado pelo Saldanha responde, não, não, isso não. Esclareça o problema. O enigma é da medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde e nada mais. Quer dizer, vai jogá-la numa casa de saúde, né, num hospício, de repente, para ela sofrer o que se sofria no passado, que se davam choques elétricos, fazia-se injeção, grande quantidade de insulinoterapia, para que a pessoa saísse daquela crise. Mas, na verdade, não tratava ninguém, porque o problema, muitos deles, o problema era obsessão. Então, não tratava a obsessão. Ficava só no efeito, né? No efeito, naquilo que apresentava de sintomatologia, só nos sintomas, mas não ia na causa da doença. E o que eles querem é isso mesmo. Por quê? Porque querem aumentar o cerco de obsessão. Então, para eles é interessante que ela não seja tratada adequadamente para que o processo obsessivo siga o rumo que eles querem, que é levá-la ao desencarne. Então, vamos lá, vamos continuar. Se precisarem fazer perguntas, por favor, façam. A prece sentida, aquela que vai lá no nosso coração, né, aquela que é só verbalizada, aumenta o potencial radiante da mente, então vai aumentar a frequência da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade, né, que são duas virtudes, né, virtudes é algo ativo, a gente tem que entender isso, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que lhes acercam da fonte. Vai educar o próprio médium, vai educar aqueles que vão procurá-lo. Enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental, que é a mediunidade, de que todos somos dotados a mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Por isso, a nossa mediunidade é a mediunidade com Jesus, porque a mediunidade com Jesus é aquele médium que vai procurar não só estudar e compreender os ensinamentos de Jesus, mas, acima de tudo, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Bem diferente do que a gente está vendo aqui. Essas palavras ali do Gubbio, quando ele fala a prece sentida aumenta o potencial de radiação da mente, a vibração da mente. Isso ele trabalha também em mecanismo da mediunidade, quando ele vai falar da oração. O que a oração faz, né? Na mente e no nosso perispírito. Então, ele fala assim, estados de atenção ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos, quer dizer, né, a mente, exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma correspondendo à produção de luz interior. Então, os elétrons vibram tanto, 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 né? Essa agitação dos elétrons na mente são tantas, 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 que a gente consegue alcançar, né, a sintonizar com as esferas maiores e se restabelecer energeticamente. Mas isso também faz com que os elétrons do perispírito promovam nesse perispírito uma mudança de estado, faz com que o perispírito nosso fique mais rarefeito, mais quintessenciado e, portanto, mais iluminado. Lembra que nas preces que são feitas nas séries de André Luiz, quando os mentores estão no auge da prece, eles começam, o perispíritos deles começam a ter uma luminosidade tão intensa que ilumina toda a ambiência? É isso aí, isso também a gente pode alcançar, quando a prece é sentida, como ele colocou ali.
a agitação dos elétrons mentais vai produzir tanta agitação, que vai ser projetado no perispírito, mudando de estado esse perispírito, fazendo com que ele fique mais quintessenciado. Foi? Vamos mais um pouquinho para frente. É bom trazer de vez em quando um pouquinho dessa ciência, né, para a gente ir se ambientando com as palavras dos livros mais difíceis, né, do André Luiz. Mas ele, continuando falando da oração, ele fala: emoções profundas, em estado de emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental, ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos, olha, a frequência vai aumentar tanto, mas tanto, mas tanto, ou de imenso poder transformador no campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gamas. Então, nesse caso aqui, a agitação não é mais nos elétrons, mas sim nos núcleos dos átomos. Vai produzir uma agitação tão grande que não vai mais mudar só o estado daquela matéria, mas vai mudar a estrutura até mesmo do perispírito. Mas é nessa hora, quando a gente faz essas orações tão profundas, que a gente alcança um nível de vibração mental, de ligação com a espiritualidade tão grande, que a gente pode até, por exemplo, nessa hora, se curar de um câncer, se a gente tiver méritos. Então, todo o poder de cura física dentro de nós, e esse livro, Mecanismos da Mediunidade, quando vai falar do mecanismo da oração no nosso perispírito, o que a força mental pode fazer? Ela pode vibrar tanto, a frequência mental pode aumentar tanto, que vai produzir agitação não só nos elétrons, mas no núcleo dos elétrons, mudando toda a estrutura da matéria, transformando essa estrutura, portanto, modificando uma molécula malsã em uma molécula sã. Olha que interessante. É aí que a gente pode obter os processos de cura. Então, a enfermidade e a doença está dentro de nós, e aqui tem uma comprovação científica dada por André Luiz. Ele fala no linguajar científico para a gente poder compreender. Foi? Então, vamos mais à frente. Está todo mundo me olhando com tanta seriedade, e acabou, né? Nós fomos até aqui. Hoje eu não quero invadir muito além, porque a gente se utilizou de material, de um linguajar mais difícil, mas é para a gente ir ambientando aos pouquinhos, entendendo um pouco mais essas obras mais difíceis do André Luiz, que é a Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. A gente vai tentando puxar uma coisa aqui, outra ali, daqui a pouco, quem sabe, daqui mais uns anos a gente consegue entender bem mais do que a gente está entendendo hoje dessas obras. Tá? Então, hoje a gente falou da mediunidade. Mediunidade é uma faculdade neutra, como todas as outras faculdades, como a de ver, ouvir e falar, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Tudo depende da gente. Então, a oração melhora os nossos estados mentais. E o desenvolvimento das virtudes vai manter, né, essas boas vibrações dentro de nós e vão nos ajudar a nós atrairmos mais para nós a presença dos bons espíritos e não dos espíritos ruins, daqueles que ainda estão vagando pela Terra, ainda estão necessitados da vivência na dimensão material, que era o caso desse médium que a gente estudou, totalmente envolvido com a questão do dinheiro, da vida material, fazia da mediunidade uma fonte de renda. Então, é só para a gente entender que mesmo a mediunidade, que às vezes a gente não cobra dinheiro, mas às vezes a mediunidade cobra outras coisas. A moeda dela pode ser a ostentação, pode ser a vaidade, que também é um perigo para a mediunidade. Né? Dai de graça o que de graça recebeste. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. E é isso aí que a gente tem que fazer. Esse é a verdadeira mediunidade com Jesus. Tá? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula. Vocês têm alguma pergunta, por favor, podem fazer, podem se arriscar à vontade. Está tudo entendido, Enir. Então tá ótimo. Então a gente vai encerrar, tá, por aqui hoje. A gente vai terminar um pouquinho antes, porque na semana que vem a gente engata no capítulo 12, sem fragmentar ele, senão a gente não ia dar conta de dar todo o outro capítulo também, tá? Então que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique sempre conosco, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas obras.
Uma boa semana para todos, gente. Beijo Obrigada grande pra no todos. coração. Boa noite.